Saúde do idoso, aula 11. Os tópicos a serem discutidos nessa aula serão noções de cuidados de enfermagem para o cuidador do idoso, banho no leito, mudança de decúbito, arrumação da cama, cuidados com as eliminações intestinais e urinárias, problemas com o sono do idoso, problemas de memória, depressão e demência. Noções de cuidados de enfermagem para o cuidador do idoso. Banho no leito. Quais as finalidades do banho no leito? O banho no leito deve ser aplicado no paciente idoso para proporcionar o conforto e bem-estar, remover sujidades aderidas à pele e odores desagradáveis, estimular a circulação, remover células mortas e micro-organismos, fornecer a transpiração. Como estimular essa circulação? Fazendo massagens, usando óleos, tá certo? Essas massagens elas devem ser realizadas em movimentos longos e de baixo para cima. E remover todas as sujidades para que ocorra a transpiração, né? E sempre lembrar que tem que deixar o idoso sequinho, não é? Toda a pele bem hidratada para que não venha desenvolver LPP, que é lesão por pressão, certo? Porque geralmente os idosos ficam muito tempo na mesma posição e acabam desenvolvendo essas lesões. O cuidador deve saber sobre o banho num paciente idoso. A rotina do banho é essencial. Procure aplicar o banho sempre no mesmo horário e não mude a maneira de conduzir o banho. Assim, o cuidador deve, na medida do possível, deixar que o idoso realize quando estiver em condição. A tarefa de banhar-se. A melhor maneira de o cuidador agir é na condição de incentivador e auxiliar. Banho no leito. Antes de chamar o idoso para o banho no leito, o cuidador deverá preparar tudo nos mínimos detalhes. Se os objetos necessários não estão à mão, sabonete, todas as ordens bem executadas devem ser acompanhadas de elogios. Após o banho, o cuidador deve oferecer a toalha e pedir ao idoso que se seque, supervisionando principalmente entre os dedos dos pés e nas dobras do corpo. Depois, oferecer roupas limpas, peça por peça, explicando onde colocar a camisa, as meias e ajudando se for necessário. O banho também é um ótimo momento para realizar uma revisão. Os cabelos devem ser lavados regularmente e revisados em busca de parasitas. Os cortes do cabelo e da barba devem ser feitos periodicamente. Quando o idoso não quiser fazer a sua higiene e nem deixar o cuidador fazê-lo, você deve manter postura determinada, evitando a confrontação e a discussão, conduzindo com firmeza, passo a passo, a execução de toda a tarefa. Mudança de decúbito. Decúbito lateral. Posicionar-se do lado para qual se quer virar o idoso, aproximar o paciente para a beira oposta da cama, virá-lo para o seu lado com movimentos firmes e suaves, apoiar as costas do idoso com travesseiro ou rolo de cobertor, colocar o travesseiro sobre a cabeça e pescoço, posicionar a travesseira entre as pernas e dobrar o membro inferior que está por cima, manter fletido o membro superior que está em contato com o colchão. Decúbito dorsal. Colocar o travesseiro sobre a cabeça e pescoço, posicionar o rolo de lençol embaixo dos joelhos e das pernas, deixando os calcanhares livres. Colocar aros de borracha na região sacra, colocar suporte na região plantar, assegurar que os membros inferiores estejam alinhados. Ação da cama. Abrir portas e janelas antes de iniciar o trabalho. Utilizar lençóis limpos, secos e sem pregas e sem rugas. Não deixar migalhas de pano, fios de cabelos e etc. Nos lençóis a serem reusados. Limpar o colchão, quando necessário, e deixar o estrado na posição horizontal. Observar o estado de conservação do colchão, travesseiros e impermeável. Não arrastar roupas de cama no colchão, sem sacudi-las. Não alisar as roupas de cama,
mas ajeitá-las pelas pontas, com as eliminações intestinais e urinárias. O cuidador nunca deve causar constrangimento ou ficar com raiva do idoso, pois além de não ser culpa dele, pode deixá-lo também muito triste, pouco cooperativo e até muito mais agitado. Outras dicas para o cuidador: não restrinja a ingestão de líquido apenas para o idoso urinar menos. Isto pode provocar desidratação no idoso e piorar mais ainda seu quadro clínico. Durante a parte do dia, procure levar o idoso em intervalos regulares ao banheiro. Procure vestir o idoso com roupas fáceis de retirar ou abrir. Velcro é uma ótima opção no lugar do zip ou dos botões. O uso de fralda descartável e geriátrica pode ser útil à noite. Observar se a fralda não amanhece muito cheia ou vazando, pois talvez seja necessário uma troca no meio da madrugada. Se o idoso não consegue ir até o banheiro para urinar ou evacuar por problemas diversos e a incontinência é mais severa, impõe-se o uso de fralda geriátrica durante todo o dia e à noite. Nunca deixar fraldas molhadas no corpo por muito tempo, evitando assaduras e feridas na pele. Uma boa higiene em cada troca é muito importante, com o uso de água e sabonete para retirar resíduos de fezes e de urina. Nas mulheres, a má higiene pode inclusive ser causa de infecção urinária. Ao fazer a limpeza, sempre limpar a região anal de frente para trás, isto é, da vagina para o ânus, evitando levar fezes para o canal da uretra, contaminando a urina. Lembre-se, a agitação pode ser um sinal de que o idoso quer urinar ou evacuar. Se já usa fralda, pode ser necessário trocá-la. Evite o estresse no idoso, manter hábitos alimentares regulares, ingestão suficiente de fibras e líquido e exercícios diários são fatores que ajudam no controle de eliminações intestinais e urinárias. O uso de medicamentos, tranquilizantes, composto por ferro, diuréticos, etc., pode ser a causa nas alterações dos hábitos intestinais e urinários. Pergunte sempre ao médico. Ociosidade e o sedentarismo durante o dia pode piorar o padrão de sono noturno. O exercício, a caminhada e a ocupação de tempo com a atividade pode restaurar o sono perdido. Faça o idoso evitar cochilos e deitar na cama ou sofá durante a parte do dia. Faça-o evitar bebidas estimulantes à tardinha e à noite, café, chá mate e bebidas alcoólicas. Problemas com o sono do idoso. A tristeza e a depressão são grandes inimigos do sono. Tratamento médico adequado é primordial. Se nada disto resolver, a ajuda de um médico com a prescrição de tranquilizante ou sonífero pode contornar esta situação, estabilizando o padrão de sono do idoso e melhorando a convivência familiar. Lembre-se, problemas de sono no idoso podem ocorrer em algumas épocas e não serem permanentes. Com paciência, a insônia do idoso pode acabar. Agora você, cuidador, não cochile. Problemas de memória, depressão e demência. Como lidar com o idoso que está com problemas de memória? Você deve estabelecer uma rotina para as atividades do idoso, com horários fixos para dormir, comer, lazer, etc. Tornar as tarefas mais simples e organizadas. Inserir em seu dia a dia atividades manuais e exercícios mentais, como ler, jogar, pintar. Tome cuidado para não sobrecarregá-lo. Fazer intervalo entre as atividades. Realizar atividades físicas, como caminhadas, hidroginásticas e etc. Manter um calendário grande em um lugar de passagem e acompanhá-lo diariamente para ver o dia, mês e ano. Colocar os objetos de uso frequente sempre no mesmo lugar. Desta maneira será mais fácil encontrá-los quando precisar. Manter o período da noite calmo, com pouco barulho e poucas visitas.
Como manter o idoso ocupado? Considere sempre as preferências da pessoa, respeitando seu grau de demência e siga as observações seguintes. Todas as atividades devem estar de acordo com as habilidades e limitações do idoso. Se possível, busque aconselhamento com profissionais capacitados que certamente terão condições de avaliar e indicar quais atividades poderão ser executadas, segundo as limitações físicas ou mentais apresentadas. Atividades domésticas simples, como varrer, tirar o pó, devem ser éticos rajadas, pois irão gerar no idoso um sentimento agradável de participação e utilidade. No entanto, você deve supervisionar essas atividades. Atividades sociais fora de casa devem ser selecionadas. Amigos ou parentes que acompanham devem ter plena consciência de suas limitações, para que possam agir transmitindo calma e segurança. Como manter o idoso ocupado? As atividades profissionais, desde que possível, devem ser incentivadas e o idoso observado sutilmente, mesmo que depois você tenha que refazer a tarefa. E quanto à depressão no idoso, é difícil reconhecê-la? Sim, porque ela pode se confundir com algumas doenças físicas, problemas de memórias, perda de pessoa, da família ou amiga. Também a depressão no idoso pode se expressar por cansaço, irritação e etc., confundindo com outras doenças. Como pode se manifestar a depressão na pessoa idosa? As principais manifestações, desde que não relacionadas a problemas físicos, são alterações do comportamento, abandono das atividades que lhe davam prazer, isolamento e hostilidade. Do pensamento, diminuição da concentração, preocupação com a memória, dificuldade de tomar decisão. Do humor, irritabilidade, perda da esperança com o futuro. Física, mudança de peso, dores de cabeça, dor no peito, etc. Do padrão do sono, não conseguir dormir, acordar muito cedo e dormir demais. Como lidar com a paciência do idoso que apresenta sintomas de depressão? O cuidador deve procurar o médico para que seja feito o diagnóstico corretamente e lhe dê todas as orientações possíveis sobre como lidar com o problema. Fazer com que o idoso tome os medicamentos prescritos pelo médico corretamente. Observar os movimentos do idoso deprimido com atenção, pois as tentativas de suicídio são mais frequentes nesta idade. Sabido que o idoso com problemas de demência ou depressão pode apresentar comportamento como chamar pelo cuidador várias vezes, ser teimoso, não obedecendo a ordens, ficar inativo ou agressivo e ter insônia, ter controle dos esfínteres, não ter coordenação motora inadequada, derrubar objetos, comidas, etc., perda de memória, perda de orientação espacial. Em consequência disso, o cuidador também pode sofrer com isso e apresentar tristeza por vivenciar as perdas do paciente, raiva diante das recusas, ansiedade por esperar de um processo do paciente para sair da rotina do dia a dia da doença, culpar por ter pensamento e atitudes às vezes negativas e desenvolver cansaço, insônia, perda de autocontrole e impotência. O que fazer nestas situações? Deixar o idoso ocupado, assistir à TV, ler jornais, ver notícias. Caso não possa convencê-lo, faça por ele. Oferecer-lhe revistas, ouvir música, se possível caminhar, tomar banho de sol e fazer alguns exercícios dentro dos seus limites. Incentivá-lo a rezar, se o paciente for religioso. Não responder pelo paciente, não fazer por ele o que ele pode fazer. Sair de perto quando estiver perdendo o autocontrole e solicitar ajuda de outro cuidador da família ou voluntário. Sempre que possível, revezar com alguém. Procurar se informar a respeito da evolução da patologia. E um vídeo, no finalzinho da aula, para que vocês possam acompanhar mais ou menos o desenvolvimento do idoso nessa fase da vida deles.